Livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. De Leon Denis, 1921. Capítulo 9. Preces e evocações. Para uso dos grupos espíritas. O Deus, Pai de todos os seres e de todos os mundos, nós, débeis criaturas, do seio da imensidão elevamos nossos pensamentos e nossos corações para Ti, fonte inesgotável, foco sublime de vida, de luz e de amor. Tu permites que sejamos iniciados no conhecimento da vida futura, Tu permites que relações se estabeleçam entre nós e nossos irmãos do espaço, com os que amamos na terra e que nos antecederam na vida espiritual. Por isso nós Te agradecemos, do fundo do coração. Faz que essa intimidade se torne mais estreita e essa comunicação mais profunda, a fim de que obtenhamos a força moral, a coragem necessária para suportar dignamente nossas provas, para vencer nossos defeitos e avançar na senda do bem, praticar com todos e sempre a benevolência, a indulgência, a bondade e a caridade. E vós, caros guias e protetores invisíveis, dizer os nomes dos espíritos diretores do grupo, vinde-nos fazer ouvir vossos conselhos, vossas instruções. Afastai de nós as más influências e desenvolvei em nossos médiuns essas faculdades preciosas que nos permitem recolher seus ensinamentos. O Deus, nosso Criador e nosso Pai, estamos reunidos aqui para honrar Teu santo nome e trabalhar no cumprimento de Tua vontade e de Tua lei de progresso e de trabalho, que é também uma lei de amor. Neste lunar de nossos estudos, queremos estar recolhidos como em um templo, abandonando todos os pensamentos materiais, todas as preocupações egoísticas que nos afastam de nosso caminho, para sonhar somente em elevar nossas almas até Ti, sob a influência e a direção de nossos guias, trabalhar por nossa melhoria, por nosso aperfeiçoamento moral. O Deus, faz penetrar em nós o sentimento de nossos deveres e de nossas responsabilidades, essas responsabilidades que Tu proporcionas aos favores, aos benefícios, às revelações, das quais Teus filhos são objeto e que temos recebido em abundância. Envia-nos Teus Espíritos de luz, a fim de aclarar nosso caminho. Meu Deus, é para Ti que vão nossos louvores e nossas preces, para Ti, que és nosso Pai, como Tu és o Pai dos sóis que brilham sobre nossas cabeças, para Ti, que és nosso Juiz, nosso Consolador, nosso amigo, para Ti, que tudo sobe e se eleva, para que, enfim, tudo viva, prospere e engrandeça. Sabemos, com efeito, que é nos reaproximando de Ti que nos tornaremos melhores e mais felizes, porque Tu és a bondade e a justiça imensas, elevamos para Ti nossas almas reconhecidas, para Te pedir ajuda, proteção, a fim de penetrar mais depressa nas sendas da verdade. Ó Deus, que nossa prece suba até Ti, na calma da noite. Que ela suba, através dos orbes das esferas, entre os astros e os mundos que cintilam sobre nossas cabeças. Nós Te glorificamos e Te amamos, ó nosso Pai, Tu cuja bondade espalhou sobre nós tantos dons preciosos, a inteligência, a razão, a consciência e a faculdade de amar, que é a fonte e o segredo da felicidade eterna. Esclarece-nos, sustenta nossos passos vacilantes em nossa caminhada, para nos aproximarmos de Ti. Nossos pensamentos se elevam para Ti na asa da prece, para Ti, soberano ordenador do universo, para Ti, de quem vem a vida e que dispuseste todas as coisas com sabedoria, poder e harmonia. Eles sobem a Ti para buscar força, socorro e luz. Ó Deus do universo, Deus da humanidade, Pai de toda a sabedoria e de todo o amor, nós Te oferecemos nossos louvores e nossas aspirações. Nossos corações estão abertos para Ti, nossas vidas estão expostas ao Teu olhar. Tu conheces nossos secretos pensamentos. Nós Te louvamos pela vida que nos deste, a vida material e a vida espiritual. Somos por Ti, estamos em Ti. Que nossos pensamentos subam para Ti, como o perfume das flores sobe para o céu,
como o aroma dos prados e dos bosques se elevam na calmaria da tarde, no silêncio da noite, que nossa alma se una à tua para conseguir força, coragem, consolação. Faz-nos entrar em comunhão com os espíritos bons e elevados das esferas celestes, a fim de que cheguemos a um conhecimento mais alto da verdade de tua lei, a fim de que desenvolva em nós mais simpatia, mais amor por nossos semelhantes, por todos os membros da grande família humana. Possamos nós, com tua ajuda, desprendermos-nos algumas vezes da vida material, compreender e sentir o que é a vida superior, a vida do infinito. E que teus espíritos benfeitores, nossos guias, nossos protetores, continuem a nos assistir, a nos sustentar no meio das provas e das dificuldades de nossa tarefa, a fim de que todos nós saibamos que, se a vida terrestre oferece ao homem decepção, tristeza e dor, a vida espiritual é luz, triunfo, paz, amor. Nós te saudamos, ó Deus, poder infinito, que plaina sobre os mundos, que iluminas os espaços e fecundas os universos. És tu que ligas a terra aos céus, que ligas o visível ao invisível, os homens aos espíritos. Pensamento divino, é de ti que procedem toda a força, todo o socorro, toda a luz. Pensamento divino, pensamento profundo, és tu, que elevas, que fortificas, que encorajas, és o apoio dos fortes, a esperança dos aflitos, a consolação dos infelizes. É para ti que se dirigem os olhares das multidões que se agitam no campo das existências. É para ti que se elevam o balbucio da criança em seu sonho, o suspiro da virgem, a lamentação dos que sofrem, o grito de apelo do desesperado. Pensamento de Deus, desce sobre nós, vem enternecer nossos corações, esclarecer nossas inteligências e, contigo, que os ensinamentos de nossos guias nos conduzam para a sabedoria e para a verdade. Nós nos confiamos à sua solicitude. Nós, átomos viventes, perdidos no infinito do espaço e do tempo, elevamos nossos pensamentos até ti, fonte de vida, de amor, de luz, poder eterno, que tudo engendraste, tudo criaste, tudo dispuseste com sabedoria e genialidade. É teu sopro divino que nos fez sair do nada. A todos nós tu prometeste a felicidade de entrar na família divina, após inumeráveis etapas terrestres, porque somos todos teus filhos. Não haverá deserdados, nem rejeitados, os culpados aprenderão a te amar, todos saberão encontrar em tuas leis equitativas os meios de se reerguerem, de se reabilitarem. Dá-nos a força de vontade que nos faz destemer as provas, os grandes sacrifícios e mesmo a morte, quando se trata do progresso humano, da cura das misérias sociais e morais, a fim de implantar sobre a terra o reino de tua vontade e de tua justiça. Que todos os seres, que todos os mundos unam seus cânticos para te glorificar, te adorar, te louvar, ó nosso Pai dos céus estrelados. Que todas as vozes se elevem de círculo em círculo, de esfera em esfera, para o poder infinito e divino. Príncipe eterno de luz e de vida, Deus Criador, Pai universal, elevamos para ti nossos pensamentos submissos e recolhidos. Dá-nos os meios de fazer penetrar no fundo das almas o sentimento da grandeza, da beleza e do poder dessa revelação que tu dispensas pela voz de teus bons espíritos, a fim de nutrir as inteligências e os corações, utilizar-se dos preceitos para a melhoria e progresso de todos. Glória a essas grandes almas que passaram pela terra difundindo a luz da verdade. Glória aos nobres mártires de todos os tempos. Que seus exemplos heróicos nos inflamem para o bem e nos ensinem a imitá-los. E vós, enfim, nossos guias bem-amados, mais próximos de nós, nossos protetores do espaço, vinde ao nosso apelo e continuai a dirigir nossos passos nas sendas do conhecimento. Nós te invocamos, ó potência criadora e soberana que governas os seres e os mundos. Que teu sopro passe sobre nossas frontes, que fortifique a fé dos crentes, que dissipe as dúvidas e as incertezas dos que buscam a verdade. Faz-nos conhecer tuas leis sublimes,
as leis de nossos destinos, o segredo desse futuro que tu reservas a todas as almas corajosas, a todos os que souberam comprimir a matéria, dominar suas atrações, vencer as paixões, os apetites inferiores. Ensina-nos a te servir, a cooperar em tua obra, a fazer apreciar em nosso derredor o espírito de justiça, a beleza moral, a bondade que procede de ti. Envia-nos os espíritos de luz, a fim de que eles nos guiem nas sendas da verdade, a fim de que eles fecundem nossas inteligências, reaqueçam nossos corações e desenvolvam em nós essas qualidades, esses poderes ocultos, que dormitam em todo ser vivo. Assim, nós nos elevaremos de grau em grau, até essas alturas onde planam as almas radiosas, os mensageiros de tua vontade. Para a França, durante a guerra. Deus poderoso, escuta os gritos de apelo, os gritos de angústia que se elevam de todos os pontos da terra de França, essa terra banhada de tanto sangue e lágrimas, escuta a prece dos soldados nas trincheiras, a prece das mães cujos filhos foram ceifados pela metralha, a prece das viúvas e dos órfãos, a prece dos que, como nós, te pedem em salvar nossa pobre pátria da queda, da ruína, da destruição. Dá a nossos defensores a energia, a força da alma, a perseverança no esforço, todos os meios necessários para expulsar para fora das fronteiras esses inimigos cruéis, que não recuam diante dos mais odiosos meios, a fim de nos esmagar, nos escravizar. Eles ousaram inscrever em seus estandartes esta divisa, Gott mit uns, Deus conosco. Permitirás, Senhor, que teu nome augusto e sagrado esteja associado à obra desses homens que estão cobertos de crimes e de mentiras e que consideram como regras correntes de guerra a violação das virgens, a mutilação das crianças, a pilhagem e o incêndio das cidades, a destruição dos templos e das catedrais? Deixarás impune o aniquilamento desse santuário de Reims, onde aconteceram as maiores cenas da história, onde Joana, tua filha sublime, assistiu à consagração da missão gloriosa que lhe havias confiado? Não, Senhor, tu não permitirás o triunfo de nossos inimigos, porque, de outra forma, a justiça, a liberdade, a verdade, a bondade, todos esses princípios eternos que derivam de ti, desapareceriam para sempre. A consciência da humanidade seria profundamente abalada. Mas não, Senhor, tu disserás sobre esta terra de desolação um olhar de piedade, tu atenderás a prece de todos os que, na hora presente, imploram socorro e te gritam: salva a França, de Joana d'Arc, de São Luís, de Carlos Magno. Para um casamento, abençoa esta união, Senhor, torna feliz e fecunda e que dela resulte uma linhagem de seres que sejam, em nossa época pervertida e perturbada, exemplos de sabedoria e de virtude. O amor é um raio divino que envolve todos os seres. Por toda parte onde penetra ele ilumina a vida e traça para as almas o caminho das celestes moradas. O amor conjugal é um reflexo do alto, porque é dele que provém a família, princípio de toda a civilização. Com efeito, sem a família humana o homem não teria podido sair do estado de barbárie. Foi para abrigar sua mulher e seus filhos que ele construiu cabanas, tendas e, afinal, vilas. Foi para defendê-los que ele criou a cidade e da cidade nasceu a ideia da pátria, depois a noção da humanidade. Foi para assegurar seu bem-estar que ele dominou a matéria e conquistou o mundo. A família humana é, por si mesma, apenas um diminutivo da família espiritual, que é mais ampla e mais numerosa e cujos membros se sucedem ou se assistem alternadamente, através de suas existências. Uns encarnam na Terra para enfrentar as lutas e as provas da vida, para perpetuar a espécie, outros ficam no espaço, para proteger e sustentar os primeiros. É para tornar a união humana mais estreita e mais profunda que Deus criou o homem e a mulher.
O espírito que os anima é da mesma natureza, mas a forma é diferente. Ao homem foram dadas as forças, os grandes pensamentos, que o ajudam a aplainar o caminho; para a mulher, as doces virtudes, que fazem o encanto do lar. Hoje, vocês vão se unir perante Deus. Esta união é sagrada e vocês devem cumpri-la com um coração puro e recolhido. Com este grande ato, vocês asseguram o futuro, atraindo almas já conhecidas e que desejam recomeçar, com a ajuda de vocês, a peregrinação terrena. Para essas almas, transformadas em crianças, vocês devem a doce proteção familiar, o lar digno e respeitado. Deus quer que vocês sejam unidos pelo coração e pelo espírito, a fim de que só tenham um único e mesmo pensamento. Partilhem, em comum, seus sofrimentos e suas alegrias, seus risos e suas lágrimas; apoiem-se um no outro, para percorrer o caminho difícil da existência. Sua confiança e sua ternura mútuas haverão de consolá-los nas provas e preocupações. O homem não deve ocultar nenhum recôndito de sua alma para sua esposa, nem ela seu marido. É, pois, necessário que o casamento seja o ato mais grave da vida de vocês. Que Deus os proteja e os sustente, a fim de manter um lar puro e santo. Para um nascimento. Meu Deus, tu enviaste entre nós este Espírito, para que ele cumprisse numa existência nova tua lei de trabalho e de progresso. Ele acaba de reencarnar na Terra, para desenvolver nela suas faculdades e suas qualidades morais, a fim de se elevar mais alto na hierarquia das almas e se reaproximar de ti, porque este é o objetivo da vida, de todas as vidas. Permitiste, ó Deus, que ele escolhesse esta família para ir reencontrar a forma, o corpo material, o instrumento necessário à realização desse fim. Faz que ele se torne para seus ascendentes um motivo constante de alegria, de satisfação moral e, mais tarde, um sustento, um apoio. Dá a seus pais o sentimento de seus deveres e de suas responsabilidades para com esta criança, da qual eles devem ser os protetores, os educadores. Em tua justiça e bondade, tu queres que cada espírito seja o artífice de sua própria felicidade, que ele construa, com suas próprias mãos, sua coroa de luz e tu lhe deste para isso todos os recursos, a inteligência, a consciência e com elas as forças latentes que sua tarefa precisa para ser posta em ação, em seu próprio bem e no de seus semelhantes. Tu queres, meu Deus, que, nas etapas inferiores de sua evolução, o espírito suporte a lei da necessidade, isto é, as privações e as dificuldades da vida material, são os muitos estimulantes para sua iniciativa e sua energia, muitos meios para formar seu caráter e seu raciocínio, a fim de que, pelo trabalho, estudo e provas, saia de cada vida maior e melhor do que quando ela entrou. Pela encarnação, reuniste a forma a ideia, para que a ideia espiritualista a forme e que o ser humano participe, por seus esforços, do progresso e da harmonia universais. Ó Deus, nós te agradecemos por tua bondade, que envia para nós este Espírito. Que seu guia celeste o proteja, que nossa solicitude o envolva. Seus irmãos o recebem com afeição e ternura, eles se esforçarão em aplainar seu caminho, a fim de que siga sempre a senda da justiça e do amor que conduz para essa vida superior que tu reservas aos que lutaram, penaram e sofreram. Para um funeral, saída do corpo. Vosso irmão deixou esta terra de exílio, este mundo de sofrimento e de lágrimas, para retornar à verdadeira pátria, que é a vida espiritual. Ó Deus, Pai de todas as almas, recebe-o em tua luz e que suas boas ações compensem e apaguem os erros e as faltas que ele tenha cometido. Não, a morte não é o nada. A morte é a liberação suprema. Ela arranca o espírito de sua prisão de carne para levá-lo à vida do espaço. O espírito se encontra diante de todo o seu passado, sucessos e reveses, faltas e desgostos, entusiasmos e desilusões, alegrias efêmeras e dores atrozes, tudo se desenrola diante dele, como um quadro vivo.
E, nesse espetáculo, no julgamento que ele impõe à sua consciência, ele retira seu castigo ou sua recompensa, seus remorsos ou sua felicidade. A experiência que ele fez de seu poder de radiação e de percepção, o aspecto brilhante ou turvo de seu envoltório fluídico, a comparação que daí resulta com a situação dos outros espíritos, lhe dão a justa medida do caminho percorrido e dos progressos realizados. E, mais tarde, após um exame atento, com um conhecimento aprofundado de si mesmo, verá abrir-se a perspectiva, distante porém certa, dos renascimentos terrestres, dos retornos à carne, seja para resgatar, seja para progredir mais ainda, segundo seu grau de adiantamento. Todavia, qualquer que seja seu estado, o que alegra e consola o espírito na partida da terra é reencontrar todos os que ele amou, todos os que ele perdeu na estrada da vida, de vê-los reunidos para recebê-lo e festejar seu regresso à pátria celeste. Eis porque nós te suplicamos, ó Deus, Pai de todas as almas, para permitir que os espíritos amigos do desencarnado, todos os membros de sua família espiritual se reúnam, para acolhê-lo no seio dos espaços. Que nossos pensamentos cheguem até ele, para dominar a perturbação e a obscuridade que ele possa ainda sofrer. Que nossos fluidos o penetrem e o ajudem a se desembaraçar dos derradeiros liames materiais e a conduzir-se em sua volta para o infinito. Na sepultura de um espírita, à beira dessa tumba, antes de devolver à terra os despojos de nosso irmão, antes de devolver a poeira à poeira, saudemos o espírito, em sua volta ao mundo invisível. Hoje, liberto da escravidão da matéria, ele vai reencontrar os seus bem-amados que o precederam na vida superior, vai recolher na paz serena dos espaços os frutos de uma existência de labores e de provações. Deus poderoso, se misericordioso para com ele. Abre-lhe teus vastos horizontes luminosos, permite que ele goze dos esplendores e das harmonias de teu universo infinito. Faz, Senhor, que, nesse espetáculo grandioso, no estudo, que vai fazer do universo, ele obtenha, com uma compreensão mais ampla de tua lei, um desejo ardente de trabalhar em sua evolução e na de seus semelhantes. Saibam, todos os que me escutam, que são mentirosas as inscrições das quais estamos rodeados, aqui desce um tal, aqui repousa alguém. Não há mais nada sob o solo, a não ser os restos de vestimentas usadas. A vida livre do espírito no espaço é uma vida de atividade e de útil labor, segundo suas capacidades e seu grau de adiantamento, o espírito recebe missões, que contribuem para elevá-lo mais alto, na escala infinita, missões de proteção para com os que ele deixou na terra, atendendo que eles vão reencontrá-lo no além, falar aqui da viúva, dos filhos, se for necessário. Missões de ensino e de educação em proveito dos espíritos inferiores, missões de inspiração e de assistência para com os humanos que desenvolvem uma nobre tarefa ou que sofrem o peso de provas cruéis. A vida do espírito não é uma bela contemplação, porém uma ação constante, em vista de sua elevação e a de todos. Lembremos aqui o que foi a vida de nosso irmão, isto é, uma vida de labores e de abnegação, enumerar as qualidades do desencarnado. Uma força sempre o assistiu, no meio de suas provas, foi sua fé profunda na vida futura, sua crença no mundo invisível, na justiça eterna, sua crença nas vidas renascentes pelas quais o ser se eleva de grau em grau na escalada dos mundos. Numa palavra, foi o Espiritismo que o sustentou e consolou, fortificou em suas lutas e em seus males. Essa grande doutrina é, ao mesmo tempo, antiga e nova, porque a verdade é de todos os tempos. Após ter sido esquecida, ela se reanima hoje, ela se expande com um poder e uma rapidez maravilhosa, atrai para si a elite dos pensadores e dos sábios do mundo inteiro. Traz-nos dados precisos, certezas sobre nossa verdadeira natureza, sobre nosso futuro além-túmulo, sobre nossos destinos imortais. Observem, essa doutrina se apoia em um conjunto imponente de fatos, de provas experimentais,
que constituem uma ciência vasta e profunda. De hoje em diante, está feita a prova de que a morte é apenas uma aparência. Os que acreditamos perdidos revivem de uma vida mais alta e estão, muitas vezes, perto de nós. Comunicações são estabelecidas entre os vivos e os mortos e logo eles se sentirão unidos em uma obra comum de solidariedade e de progresso. E essa ciência, essa doutrina se manifesta numa época em que as provas se multiplicam, onde a existência se torna áspera, mais difícil, onde conflitos surgem a cada instante entre as raças, entre os povos, entre as classes sociais. As lições de guerra, embora tão brilhantes, não nos aproveitaram e uma onda de ódio, de ardentes cobiças, de imoralidade passa pelo mundo, novos males nos ameaçam. É nessa hora que a voz dos Espíritos se eleva para nos lembrar que há, acima de nós, leis eternas que não se violam impunemente e cuja aplicação pode, por si só, trazer entre nós a paz, a segurança, a harmonia social. Essa voz vem despertar em nossas consciências perturbadas a noção dos deveres e das responsabilidades, lembrar a todos que o bem, como o mal recaem sobre seus autores e que a alma colhe infalivelmente, em suas vidas sucessivas, tudo o que semeou. Essa voz, o desencarnado, a ouviu, esses ensinamentos, ele os compreendeu. Toda a sua vida foi também boa e exemplar. E eis porque nós, que partilhamos de suas crenças, nós que temos fé na sobrevivência e imortalidade, estamos nesta sepultura para dizer ao Espírito invisível, mas não ausente, não esse adeus final, que se ouve tão frequentemente retumbar sobre as campas, porém um cordial até logo. Até logo, nessa vida nova que se abre diante dele, nessa vida superior, onde nós nos reencontraremos todos. Para a festa dos mortos. Temos que cumprir neste dia um dever sagrado, honrar a memória de nossos mortos bem-amados, os que conhecemos na terra e que nos precederam na vida do espaço. Elevemos também nosso pensamento para as almas sofredoras, para os humildes e os ignorados, para os pobres espíritos abandonados, esquecidos de todos, que estão mergulhados na perturbação e na sombra, para os que vagam, sem amigos, sem apoio, na imensidão sem limites, para os criminosos e os suicidas, que são, como nós, filhos de Deus. Possa nossa voz chegar até eles e lhes dizer que não estão sós no vasto universo, que há na Terra pessoas que simpatizam com seus males, que querem seu bem, seu alívio. Que nosso pensamento, como um fluido benfeitor, possa penetrá-los, consolá-los, encorajá-los, dando-lhes a força de reparar suas faltas, de trabalhar por sua melhoria, por sua elevação moral. Que Deus, em sua infinita bondade, os esclareça e lhes faça misericórdia. A festa dos mortos é a festa dos espíritos e também, por excelência, a da solidariedade universal. Com efeito, espíritos encarnados na Terra, prosseguindo no seio da matéria a tarefa todos imposta, ou então espíritos desligados dos liames carnais e planando no espaço, todos nós formamos uma única e mesma família, a imensa família das almas, oriundas de Deus e destinadas a nele se unirem. Pela grande lei da reencarnação, os dois mundos se aproximam e se misturam sem cessar. Amanhã estaremos entre os que chamamos de mortos e que estão mais vivos do que nós. E, quanto a eles, retomando um novo corpo, uma nova vida, retornarão ao seio desta humanidade a qual já pertenceram, a fim de prosseguirem em suas fileiras o cumprimento da lei divina do trabalho e do progresso. Não esqueçamos que um laço de reconhecimento e de amor nos liga aos espíritos dos mortos. Não é a eles, a seus esforços, que devemos essa gloriosa marcha progressista, essa ascensão da humanidade para a luz. Não foi ao preço de suas lutas, de seus sofrimentos, muitas vezes de seu martírio, que foram edificados, através dos séculos, estes bens intelectuais, esta civilização da qual usufruímos hoje.
Não há uma única descoberta, uma grande e generosa ideia, uma única liberdade que não devamos aos que passaram pela Terra antes de nós e que compõem, na hora presente, o mundo espiritual. É deles que nos vem essa herança sagrada, esses tesouros do pensamento e do coração, que temos o dever de engrandecer, de aumentar, de transmitir às gerações de almas que virão depois de nós, assegurar a marcha dos povos para o eterno ideal da perfeição. O Espiritismo é a afirmação dessa poderosa solidariedade, é ele que nos mostra essa cadeia infinita, desenrolando-se através do passado e do futuro, antes de nosso nascimento e além de nossa morte, e nos ligando a todos os seres que povoam a imensidade. Afirmamos à face do mundo essa santa comunhão dos vivos e dos mortos, pela qual encarnados e desencarnados, através de suas vidas renascentes, trabalham uns pelos outros e preparam os destinos da humanidade futura. Nós nos achamos em presença de uma revelação nova, de uma grande verdade que raia no mundo, ilumina nossos horizontes e fixa nosso fim. Com ela, no lugar do nada, perspectivas sem limites se desenrolam aos nossos olhares, um campo sem limites se abre para nossa atividade. O prodigioso encadeamento dos princípios e dos seres se revela. Mostra-nos em uma renovação eterna a vida sucedendo a morte coroando a vida. E, longe de nos apavorar com essas mudanças, sabemos agora que estão aí as alternativas necessárias, as fases sucessivas da duração de nosso ser indissolúvel, dessa alma que, gravitando de vida em vida com suas irmãs os degraus da escala suprema, crescerá sem cessar em poder, em sabedoria, em virtude. E nós devemos constatá-lo com um profundo sentimento de gratidão, de todos os bens que devemos aos mortos, eis o mais precioso, aquele que somente nós, espíritas, gozamos neste mundo. Essa revelação de nossos destinos, esse conhecimento das leis divinas, leis de justiça e de amor que regem o universo, é aos espíritos que o devemos. É deles que temos essa luz que dissipa toda a incerteza e nos mostra no lugar da incoerência, do caos, a santa harmonia dos seres e das coisas. Sim, é aos mortos que devemos esse ensino sublime que consola nas provas, que dá a força de suportar os males de que toda a vida está repleta. Uma ação recíproca, incessante, se opera entre os mortos e nós. Os espíritos nos inspiram, nos guiam, nos protegem. Os que nós amamos na terra e que acreditávamos perdidos estão muitas vezes ao nosso lado, eles vivem de nossas vidas, sorriem com nossas alegrias, se entristecem com nossas fraquezas e com nossas quedas, combatem e sofrem moralmente conosco. Oh, como esse pensamento nos encoraja a todos! Que o desejo de revê-los, de viver com eles na paz, na felicidade, sustente nossos passos, facilite nossos progressos e nos torne melhores. A certeza de que eles são testemunhas de nossos atos, conhecem nossos desejos, nossas aspirações nos faça evitar tudo o que poderia afligi-los e nos fazer enrubescer em sua presença. A convicção de que eles participam de nossa vida será para nós como uma fonte de onde fluirão as resoluções salutares, a vontade enérgica de agir melhor e, por isso, torná-los felizes e orgulhosos de nós. Trabalhemos, pois, por tornar mais estreita e mais viva essa grande lei de solidariedade na vida e na morte. Ensinemo-la a todos, porque ela contribuirá para restabelecer a fraternidade entre os homens. Honremos nossos mortos queridos. Veneremos esses espíritos gloriosos a quem devemos as conquistas da ciência e da verdade, todos os que, nas sombrias épocas da história, prepararam com sofrimento e lágrimas os benefícios dos quais nos aproveitamos atualmente. Honremos os pensadores, os lutadores austeros que tombaram combatendo pela causa do bem, todos os apóstolos da luz. Todos os nobres espíritos que planam nas regiões felizes, que guiam os povos em sua marcha para a frente, e todos os que, no curso da última guerra, ofereceram sua vida em holocausto para nos conservar uma pátria grande, livre e respeitada.
Honra, pois, a vós, mártires ilustres ou obscuros, a vós todos que consagrastes vossas vigílias, vossa saúde, vossa existência na defesa das grandes verdades, pelas quais o mundo é regido, a vós todos que, pelo bem das raças humanas fostes perseguidos, torturados e mortos nos calabouços e nos patíbulos. Honra a vós também, espíritos simples e bons, cuja existência foi toda de sacrifícios, de devotamento a vossos semelhantes. Irmãos mais velhos, que abristes, antes de nós, a trilha do progresso e nos servis de exemplo, vinde até nós, neste dia que consagramos a vossa memória, vinde reaquecer nossas almas e fazer reinar entre nós a paz do coração, a caridade, a santa fraternidade. Inspirai-nos a sabedoria e o amor ao bem. Guiai nossos passos nas sendas da luz, da eterna vida. Fim do livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. De Leon Denis, 1921. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.